Fala pessoal, professor Luiz aqui com vocês mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo de Biologia 2, agora com o capítulo 17, para falarmos um pouquinho sobre o neodarwinismo, né, gente? O que acontece? O que é esse neodarwinismo? O que é isso tudo? A verdade, gente, se a gente voltar um pouquinho na história, a gente tem que o Darwin, né, nosso queridíssimo Darwin, ele cientista maravilhoso, falou sobre seleção natural, falou perfeitamente, só que hoje nós sabemos que existem fatores que acabam influenciando na forma do surgimento dos novos caracteres, do surgimento de novas características, de como a seleção natural ela vai afetar as características, né, os nossos queridos genes, de uma forma geral. Então vamos ver algumas coisinhas aqui, ó. Como o próprio nome diz, neodarwinismo, teoria sintética da evolução. Outro nomezinho que você possa usar, se você preferir, tá? Por que sintética, né? Porque ela complementa a ideia de Darwin, complementa o que Darwin falou, mas ela explica como vêm as variações, de onde surgiam as variações. Porque Darwin, apesar de tudo, ele não tinha à sua disposição os conceitos genéticos, biomoleculares que nós temos hoje. Beleza, gente? Então, aqui, ó, a teoria sintética procura explicar as causas da variabilidade genética, ou seja, como ocorrem as variações genéticas entre os seres, o que a gente acabou chamando de fatores evolutivos. Dentre eles, a gente vai destacar dois: a mutação e as recombinações genéticas, ok? Vamos explicar um pouquinho sobre cada um dos dois, vamos dar alguns exemplos, beleza? E também falar um pouquinho mais sobre a seleção natural, porque a seleção natural, querendo a gente ou não, ela acaba por diminuir essa variabilidade. Porque como a seleção natural seleciona apenas as características melhores para aquele ambiente, o surgimento de várias outras, ó, não interessa para ela. Qualquer outro tipo de característica que pode ter ali acaba sendo excluído no meu pool genético, né, dos meus genes ali naquele ambiente, e acaba sendo descartada, desculpa, diminuindo assim a variabilidade, só sobrando o que é melhor para aquele ambiente. Suave, minha galera, na paz. Então vamos começar, né? Vamos começar a separar esses fatores. Primeiro fator, como eu falei, mutação. O que é a mutação, né? É a mudança do nosso DNA ou a mudança do nosso cariótipo. Por exemplo, esse caso aqui, as aneuploidias. O que é uma aneuploidia? É basicamente uma perda ou acréscimo de um cromossomo no nosso cariótipo. Nosso cariótipo que tem um total de 46 cromossomos, beleza, galera? Só que neste exemplo aqui, eu dei um problema que está aqui, ó, em que eu tenho um terceiro cromossomo no par 21, ok? Gerando o que a gente chama de uma trissomia do 21, que caracteriza a síndrome de Down, ok? Muito característica pela sua morfologia, pela sua fisiologia, hoje muito estudada, hoje nós já sabemos muito bem como ela funciona, e as pessoas com síndrome de Down conseguem ter uma vida no que a gente chama de normal. Ok, gente? Agora, o detalhe aqui é a gente perceber que o que é essa mutação? O que levou a isso, né? Levou a um aumento, um acréscimo de um material genético aqui, ó, de um cromossomo, beleza? Existem outros tipos de aneuploidias, beleza? A gente tem, por exemplo, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner. São vários tipos de alterações como essa, de adição ou retirada de um cromossomo de algum par genético, beleza? No seu material, essas doenças estão bem descritas, tá? Rapidamente, mas a que ele dá destaque é para a síndrome de Down, beleza, galera? Até porque é uma comum em termos de avaliações, em termos de concursos. A síndrome de Down é a que mais aparece, beleza, galera? Só que aqui eu falei apenas das aneuploidias. Tem um outro tipo chamado de euploidias, em que eu adiciono um cromossomo em todos os nossos pares genéticos.
essas são um pouquinho mais raras de acontecer. Ok, gente? Só que esse é um tipo de mutação em que a gente pega um cromossomo inteiro e faz a alteração. Às vezes, eu tenho algumas mutações cromossômicas mais pontuais, apenas numa região específica do material genético. Vamos lembrar um pouquinho. Esse cromossomo, né, o material genético que a gente tem nos cromossomos, ele codifica as proteínas, não é verdade? Então, a sequência que a gente tem aqui, ó, ela vai codificar uma proteína, ela vai codificar uma característica. Agora, essas regiões aqui, ó, essas regiões nada mais são, vamos botar assim, como as nossas bases nitrogenadas. E qualquer alteração na ordem, na forma, no jeito que essas bases nitrogenadas estão dispostas, essas bases nitrogenadas estão ordenadas, muda completamente a característica. Porque, por exemplo, aqui, ó, deleção. Eu tenho aqui, ó, A, B, C, D, E. Aqui eu tenho a minha ordem que levaria ao padrão correto. Só que ocorre uma perda do D. Então fica A, B, C, E. Eu tive uma deleção de uma base nitrogenada. Isso é uma mutação. Pode levar a uma alteração em alguma característica do corpo humano, ok? Outra aqui, ó, duplicação, em que eu acabo duplicando mais do que eu deveria. Aqui, ó, EFG. Só que EFG, FG. Eu aumentei as bases nitrogenadas. Eu aumentei a região do meu cromossomo. Pode acontecer variações. Um outro exemplo aqui, ó, é uma inversão básica. Aqui, ó, ABCD. Do outro aqui, olha o que acontece, ABDC. Olha como eu alterei só uma ordenzinha. Olha como eu só tive uma pequena inversão, uma troca das posições das bases nitrogenadas. Às vezes, eu posso ter, às vezes, uma troca de um A assim, e o A vira um C, por exemplo. Essas alterações, elas são possíveis. Essas mutações, elas acontecem, são mutações bem pontuais. O material de vocês, ele exemplifica a anemia falciforme, que nada mais é a alteração de uma base. Uma base nitrogenada muda a forma da sua hemácia. Então, às vezes, pequenas, mínimas alterações podem ter um grande impacto em alguma proteína, em alguma característica, e ter uma grande mudança corporal, ok? Um outro exemplo aqui que eu te botou, a translocação. Opa, desculpa. Translocação, onde eu fico mudando coisas de lugar. Aqui, ó, A, B, C, D, F, G, bases nitrogenadas, H, I, J, H, I, L, N. Olha só, eu mudei, eu transloquei, né? Eu rearranjei completamente as minhas bases nitrogenadas. Eu mudei completamente o código genético. Então, esse tipo de alteração gera uma alteração muito grande. Agora, né? Porque toda vez que a gente fala de mutante, né? O que a gente pensa quando a gente fala de mutante? Pega logo uns X-Men, um super-herói, garras, poderes, monstros, coisas muito bizarras, coisas assim de ficção científica, de história em quadrinhos, né? Só que mutação, às vezes, passa despercebida. Por quê? Imagine que eu tenho uma inversão dessa, ou uma duplicação dessa, só que muda o código genético, só que não altera a característica. A gente chama de uma mutação silenciosa. Teve a mutação, mas por algum motivo do destino, graças ao nosso código genético degenerado, por exemplo, continua mantendo a mesma proteína, continua gerando a mesma característica, são as mutações silenciosas que passam despercebidas. Nem todo mutante, gente, é alguém com garras, é alguém com fator de cura ou com visão de raio laser. A verdade é que mutantes são mais comuns do que a gente imagina, até porque algumas mutações são mínimas e que alteram muito pouco o nosso código genético. Opa, galera, foi mal aí, mas deu um pequeno problema aqui na gravação, mas já voltamos. Vocês vão ver um pequeno corte, nada demais. Mas voltando a falar um pouquinho das mutações, só para fechar, às vezes eu tenho mutações bem pequenininhas, mutações que não afetam muitas coisas, outras, como eu falei, são síndromes e doenças muito complexas para o corpo humano. Mas a ideia é que, querendo ou não, a mutação gera uma nova característica. Podendo ser benéfica ou não.
Às vezes um benéfico grande, às vezes um benéfico pequeno, às vezes não é benéfico. E quem vai decidir muito o que é positivo, o que é negativo, se vai ser selecionado ou não, é a nossa querida seleção natural. Ok, gente? Então, um outro fator, como a gente viu, é a recombinação genética. Recombinação genética que a gente vai botar aqui, ó, o nosso querido e amado crossing over, ou permuta de material genético, permuta gênica. O que é isso, né? Por que isso aumenta a variabilidade genética? Vamos aqui, pegar os cromossomos aqui, ó. Eu tenho os cromossomos homólogos durante uma divisão celular. Digamos para fazer gametas, por exemplo, durante uma meiose. Aqui eu tenho o material genético da mãe e aqui eu tenho o material genético do pai, ok? Quando você está gerando seus gametas, metade do material genético é da sua mãe, metade é do seu pai. E aí que vem essa tal permuta gênica, esse tal crossing over. Muitas vezes durante a divisão celular, aqui ó, ocorre uma sobreposição do material genético do seu pai e da sua mãe. Nessa brincadeira, eu acabo tendo materiais genéticos recombinados, recombinantes. Então, este aqui, vamos marcar aqui, ó, este carinha aqui, ó, quando ele for doado para frente, você vai estar doando para frente, você está doando para um potencial filho, ou você, ou um mamífero, por exemplo, vai estar doando um material genético recombinado. Um pouco com características da sua mãe, um pouco com características do seu pai. Então, nesses crossovers, nessas permutas gênicas, o que acontece? Acontece no surgimento de novas características, você tem a combinação de novos materiais genéticos, tudo isso é uma forma de gerar novas características que podem ser benéficas ou não. Perceba, gente, que todo momento eu estou falando o seguinte, seja a recombinação genética, seja a mutação, isso ocorre ao acaso, de forma aleatória. A seleção natural, né, a evolução como um todo, ela não tem uma guia, ela não é uma coisa linear, ela não vai sempre para frente, ela não é uma linha que você segue. A evolução como um todo, ela é uma grande ramificação. Imagina uma árvore totalmente bifurcada, com várias possibilidades. E todas essas possibilidades foram feitas a partir de mutações ou variabilidades ou crossing overs de forma aleatória. Uma mutação, você não gera uma mutação por vontade própria. Você não vai conseguir coordenar uma recombinação genética nos seus gametas. Essas coisas elas vão acontecendo de forma aleatória. Como eu gosto de falar, pode acontecer de surgir uma mutação em um ambiente que ela era mega, no ambiente X surgiu a característica 1. Só que a característica 1 no ambiente X não serve de nada. Só que essa mesma característica 1 seria absurda num ambiente Y. Só que essa característica 1 nunca saiu do ambiente X. E ela foi perdida. Por quê? Ela foi criada de forma aleatória. Pô, Luiz, tem como a gente saber essas coisas? Não. Então, imagina a quantidade de características que surgiram, que eram muito boas, mas no lugar errado, por exemplo. Não tem como saber. As mutações, elas são assim. Até as recombinações genéticas desses casos, por exemplo, eles não têm como prever. Beleza, gente? Então, o surgimento dessas características positivas, negativas, são baseadas em aleatoriedade, ok? Agora, como a seleção natural age sobre isso? Como é que, como eu falei no início da aula, isso acaba reduzindo a variabilidade genética? Observe. Olha aqui, ó. Aqui ele botou aqui, ó, uma população original em vermelho e aqui os fenótipos, né? As coresinhas dos roedores, desde o mais clarinho até o mais escurinho. E o que aconteceu? A seleção natural, ela tem 3 formas ou 3 tipos de agir. Ela acaba selecionando, dependendo do ambiente, certas características específicas. E as outras, Aloysio? As outras somem. Ok? Então, por exemplo, a população original estava aqui. Olha só, a população que ele chamou de população evoluída. Essa aqui, ó. Vou até mudar a cor, gente, para ver se fica mais visível. Vamos botar uma outra cor aqui, ó. Bom, muito melhor.
Aqui, olha só. Tá vendo aqui, ó, como ela selecionou, a seleção fez a escolha apenas pelas características, nesse caso, pela característica média? Isso aqui é o que ele chama de seleção estabilizadora. Você tem a seleção apenas das características medianas. Inclusive, essa é uma característica, na verdade, essas são as mais selecionadas pela seleção natural. A seleção natural ela tem o hábito de selecionar, normalmente, as características médias. Obviamente, depende do ambiente, depende do local, épocas, tem muitas variáveis aí, tá, gente? Eu estou botando uma média. Outra coisa aqui, interessante. Vamos mais um tipo aqui, ó. Seleção direcional aqui, ó. A seleção, a população evoluída foi só apenas para o quê? Ele não foi tanto para umas características médias, foi mais o quê? Para as características mais escuras ou mais extremas, por assim dizer. Nesse caso, ele tem uma predição por um tipo de característica. Nesse caso aqui de coloração, né? Umas colorações mais escuras, deixando as mais claras de fora. Poderia ser do outro lado? Eu poderia ter uma seleção direcional para essa região? Claro, depende do ambiente, beleza? O ambiente que vai fazer a seleção. E por último, uma seleção disruptiva, aqui ela, no qual eu tenho a seleção das características extremas, mais claro e mais escuro, em que a média ela some. É um local normalmente com uma pressão seletiva para os dois extremos. Não é tanto para um, nem tanto para outro. Ele pega os extremos. Aloysio, e quem é o meio? Essa característica mediana ela acaba sumindo. Então, como eu falei lá no início, eu tenho o quê? Que a seleção natural é um mecanismo de evolução, um mecanismo que a gente tem de selecionar os mais adaptados. Só que por causa disso, dependendo do meu ambiente, gente, a característica selecionada nem sempre é a mesma. Às vezes eu tenho um pool genético muito grande e cada característica é selecionada. Vamos dar o exemplo lá dos tentilhões de Darwin, em que cada bico era selecionado dependendo da ilha em que estava. O tipo de disponibilidade de alimento acabava selecionando o melhor bico, deixando os outros tipos se extinguirem naquelas ilhas. Ou seja, eu tenho a diversidade genética, eu tenho um pool genético. Só que a seleção natural acaba restringindo porque ela escolhe como sendo o melhor. Ok, gente? Então, nós vimos na aulinha de hoje mutação, vimos também, vou crescer. Vimos mutação, vimos um pouquinho de recombinação genética e vimos como aqui esses tipos de seleção natural funcionavam. Beleza, gente? Bom, com isso me despeço, fechamos esse capítulo 17 aí de Bio2 e nos vemos numa próxima. Valeu, gente. Abraço.